Oi, nesse vídeo a gente vai continuar nossa maratona de Doctor Who, dessa vez falando sobre os episódios Natureza Humana e A Família de Sangue. Episódios que não precisam nem introdução, porque são maravilhosos e o que eu tenho aqui para falar deles é apenas elogios. Eu já conheci os episódios da primeira vez que eu vi lá 10 anos atrás, muito bons, e aí eu nunca revi os episódios, mas são episódios tão bons que as pessoas falam sobre eles a todo momento que acaba virando uma coisa que você simplesmente sabe que eles existem. São 2 episódios, né? É a segunda vez que a gente tem 2 episódios nessa temporada, elevando o nível de uma forma muito maior. Poderia dizer que são episódios que servem para trazer um pouco da mitologia de Doctor Who, porque lá em Utopia a gente vai voltar a ver a importância do relógio que guarda a vida dos Senhores do Tempo. É uma espécie de introdução a esse relógio para que depois a gente saiba o que está acontecendo, tenha contexto sobre isso e que não seja uma coisa aleatória que o Russell T. Davies pensou, bom, vou colocar a vida do mestre aí nesse relógio e, enfim, é isso. Não, eles tomam o cuidado de introduzir nesses episódios o relógio, explicar exatamente para que serve, para depois a gente ter essa revelação de uma forma muito mais interessante, né, lá em Utopia. Mas não vou falar de Utopia, vou falar aqui. O Doutor e a Marta estão escapando dessa família de alienígenas e a única forma de eles pararem de perseguir o Doutor, porque eles querem a energia do Doutor para viver eternamente, o Doutor precisa se esconder num lugar comum, viver como uma pessoa comum. O que ele não esperava de tudo isso é que ele fosse se apaixonar por uma mulher. E é essa toda a questão do episódio, né? O doutor pensou em tudo, menos nisso. E a Marta ficou lá como uma coadjuvante de toda essa história, sendo empregada do doutor e tendo que sofrer as consequências de tudo isso enquanto o doutor estava ali inconsciente da existência da Marta ajudando ele. É um episódio que trata muito sobre essas relações e sobre como a Marta infelizmente ficou num patamar de uma pessoa que está servindo numa questão que ela sofreu muito por causa disso para ajudar o doutor. E realmente quando a gente vê lá no final da temporada, a gente sabe as consequências de tudo isso, né? Mas eu não vou me adiantar, vamos aos poucos. É um episódio maravilhoso porque ele traz a gente para essa visão externa de como o doutor funciona, o próprio personagem John Smith não querendo ser o doutor, após ouvir após ver e escrever naquele diário os sonhos e após ouvir também o menino que estava com o relógio contar as histórias sobre o doutor. É uma questão bem aterrorizante se você for ver, né? Ele pensando, eu não sou essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa, eu quero viver aqui com essa mulher e é isso, eu não quero mais fazer qualquer outra coisa. Eu não quero ser esse doutor, esse cara espetacular que viaja pelo tempo e espaço em uma cabine de polícia. Então é bem interessante de ver o episódio se desenvolvendo dessa forma, assim como é bom de ver a Marta lutando para recuperar o doutor, se mantendo nessa esperança de que o doutor vai voltar. E também é bem interessante porque a gente vê a presença do doutor, mesmo ele estando escondido, causa consequências, né? Causa morte, causa pessoas treinando para a guerra e indo para a guerra, né? Crianças indo para a guerra contra esses alienígenas, tudo por causa do doutor nesse ambiente. Então ele percebe como ele é prejudicial aonde quer que ele vá. E isso é muito desenvolvido na personalidade desse 10º doutor, o Senhor do Tempo Vitorioso. Até que ponto ele pode agir, até que ponto ele pode chegar num momento e decidir as coisas do jeito dele. E até que ponto isso fere as pessoas ou não. É muito interessante de ver isso, principalmente em uma dupla de episódios que está aí na 2ª temporada do 10º Doutor, já desenvolvendo essas questões para depois lá na 4ª temporada, na regeneração, a gente vê como isso é muito importante. Então é um doutor desenvolvido de uma forma primorosa. E as emoções também, né? As emoções que o David Tennant traz para o personagem,
A atuação dele como John Smith e a atuação dele como doutor lá na resolução do episódio mostram a diferença entre esses dois personagens e como ele conseguiu esconder bem tudo isso dentro dele. Enfim, a natureza humana, a família de sangue são clássicos da série. Talvez eu poderia dizer que são aí nos melhores episódios da série desde sempre. Revendo isso agora, eu consigo colocar nesse ranking como os melhores episódios. A resolução também que o doutor dá, fazendo aqueles personagens viverem para sempre, muito interessante. Mostra também como o doutor é bastante cruel com toda essa situação. Cruel e também dando a esses personagens o que eles mereciam. Mas é isso. Pode dizer nos comentários o que você acha desses episódios, e se você quiser ser membro do canal também, pode ser apoiando o canal, me fazendo fortalecer para criar mais vídeos também aqui. Eu te vejo no próximo, que é com o episódio Não Pisque, dos Anjos Lamentadores. Até mais. Tchau, tchau.